Olá pessoal, bom dia. Eu queria falar hoje a respeito de um modificador que é interessantíssimo aqui no Blender 3D, que vai permitir a gente gerar uma sequência de cópias de forma bem prática. Para entender isso, eu vou pegar esse cubo, vou usar o S de escala e vou utilizar o SZ para expandi-lo e o SX para comprimi-lo pelo eixo X. E nós temos aqui basicamente uma ripa de madeira. Vamos fazer aqui uma sequência para criar um efeito de cerca. Então eu entro com essa ripa aqui no modo Edit Mode, ativo aqui em cima a opção Edge Select, encosto o cursor aqui na parte superior, uso o atalho Ctrl R, que é o Loop Cut, e vou clicar duas vezes para ele fixar o loop de arestas. Vou aproveitar, ativar o Move, selecionar essa aresta que ficou aqui em cima e puxá-la para cima, para criar esse efeito de ponta. O que é que a gente pode fazer aqui para duplicar, para fazer um efeito de cerca? Usar o recurso que é o Shift D. Permite a gente copiar e se a gente acionar o eixo Y, a cópia corre pelo eixo Y. E aqui a gente pode movimentar, tá vendo? De forma prática. Clicando com o botão esquerdo, a gente fixa a posição. Se a gente quiser repetir o processo, basta usar o Shift R, ele vai fazer uma outra duplicata de modo prático, e assim sucessivamente. Eu vou usar o atalho aqui Ctrl Z para voltar às ações. Então eu venho em Modifier Properties, Add Modifier e seleciono o modificador geral aqui, que é o Array. O que acontece é que quando ele abre o modificador, ele já fez um efeito aqui, usando esse recurso chamado Relative Offset. E ele está correndo a cópia, vocês vão ver que tem dois objetos, é o original e a cópia. Mas ele está correndo essa cópia em direção ao sentido do eixo X, que é a linha vermelha. Se eu afastar aqui esse valor de 1 para 1.5, vocês vão ver que eu tenho as duas ripas aqui, que é o original e a matriz, correndo pelo eixo X. Mas está bem diferente daquilo que eu mostrei para vocês no início. Eu não queria correr pelo eixo X, eu queria fazer com que essa cópia corresse pelo eixo Y. Então uma das formas que eu tenho é voltar o factor X do Relative Offset para 0. Ele ainda continua com os dois objetos, sendo que o original e a cópia está montado um sobre o outro. Mas agora eu quero que ande pelo eixo Y. Então, em vez de utilizar o fator 1.5 no X, eu uso 1.5 no Y. E aqui vocês vão ter a cópia correndo no sentido do eixo Y, que é a seta verde, né? Só que quando eu uso o fator positivo aqui, ele corre na direção da seta. Se eu usar, por exemplo, um fator negativo, menos 1.5, ele vai correr no sentido contrário à seta. Então, o valor negativo é daqui para cá, o valor positivo é daqui para cá. Então, eu vou deixar aqui em 1.5, que é positivo, e agora eu queria afastar mais um pouco. Então, eu aumento esse valor aqui para dar mais distância. Só que eu não quero dois contadores, eu quero que me permita gerar outras cópias idênticas à primeira. Então eu aumento esse contador aqui. Aqui eu já criei as cópias de forma bem simples. Para poder funcionar agora com esse objeto para alguma finalidade que eu tenho aí, eu tenho que aplicar esse modificador. Eu tenho como clicar nessa setinha aqui de cima, clicar em Apply. Ou então, com o cursor na área, eu uso Ctrl A e uso essa opção aqui, chamada Visual Geometry to Mesh. Então, tanto faz eu usar o Ctrl A lá ou aqui, eu tenho como aplicar o modificador. E notem que esse objeto é um objeto apenas aqui, com o nome cube que eu transformei. Eu vou mudar aqui para cerca, vou dar o Enter. Só que esses objetos aqui, eles estão unidos em um objeto só. E o ponto de origem está bem aqui no centro, que é o objeto original que gerou esses outros. Então, se eu fizer a rotação, ele vai se basear onde está a posição do seu ponto de origem.
Uma das formas de eu separar essas duplicatas para alguma finalidade que eu queira fazer a nível de efeito aqui, é entrar com o objeto que eu usei, o Array, no modo Edit Mode. Vou selecionar todos usando a tecla A e percebam que cada objeto desse está representando apenas um aqui na Outline. Então, para separá-los da sequência que eu criei com Array, eu uso aqui o atalho P. Eu abro o menu de separação e aqui eu tenho uma opção chamada By Loose Parts. Eu quero separar por partes. Então, quando eu clico aqui nessa opção e dou o clique esquerdo, note que ele separou cada objeto desse e transformou cada um em objetos independentes. Esses objetos, agora, se eu quiser trabalhar com cada um deles, eu tenho que voltar para Object Mode, selecionar qual que eu quero e depois voltar para o modo de edição. Mas vamos lá. Voltando para o Object Mode, clicando fora, eu posso selecionar esse. Todo objeto que eu selecionar aqui tem uma independência de acordo com o que está aqui na Outline. Mas há um detalhe. Quando eu seleciono o primeiro objeto, se vocês notarem que foi ele o objeto original dos demais, ele manteve no seu centro o ponto de origem. Se eu fizer uma rotação aqui, ele se baseia nesse primeiro objeto, no seu centro de gravidade. Mas se eu selecionar qualquer um dos que eu fiz aí, a matriz, e depois convertir para objeto independente, se eu tentar fazer a rotação, notem que ele vai fazer a rotação baseada no ponto de origem que ficou lá no objeto original, que deu início à sequência. Então, o que é que eu preciso fazer para que os pontos de origem desses demais objetos que eu separei fiquem em cada um deles? Eu posso usar a seleção de todos eles e aqui, com o botão direito, eu vou usar esse comando chamado setOrigin, que é o ajuste de origem. Vou dizer que eu quero que o ponto de origem vá para cada geometria. Então eu uso essa opção aqui, Origin to Geometry. Quando eu clicar, notem que agora cada objeto vai ter no seu centro gravitacional o ponto de origem que representa cada um. Então, se eu selecionar cada objeto desse e tentar fazer a rotação, está aqui o ponto de origem de cada objeto de forma prática. Agora, o que eu poderia fazer para criar efeitos na minha cerca aqui? Poderia selecionar cada objeto individualmente, posicionar de acordo com a distância, para que não ficasse tão juntinho assim, um do outro. Posso trazer esse para cá, posso puxar esse para cá, e aí eu crio uma cerca com mais realismo, que nem sempre é 100% a distância dos madeirames que nós vimos nas cercas. Mas há um modo prático de fazer essas transformações sem precisar pegar em cada um manualmente. Aí basta a gente selecionar todos eles, vir aqui em Object, selecionar essa opção chamada Transform e utilizar o recurso chamado Randomize Transform. Quando clicamos nele, vocês vão ver que vai surgir uma barra de propriedades aqui embaixo no canto inferior esquerdo. Basta clicar para abrir e aqui eu tenho como fazer transformações randômicas baseadas nos objetos selecionados. Como exemplo, já que eu quero deslocar esses objetos tendo como referência essa coordenada y, que é a linha verde, eu posso vir aqui na opção Location, que é o deslocamento, em y, e manusear esses valores e percebo que eu vou desarrumar lá a organização dos objetos selecionados. Eu queria fazer também um efeito de rotação e eu vou utilizar a rotação baseada no eixo X, que é a linha vermelha. Então eu venho aqui em X, altero e percebo que eu consigo dar movimentos diferentes nos objetos lá, criando uma certa inclinação em cada um. Agora eu posso clicar fora, já tenho aqui a cerca que eu quero, posso trazer para cima e posso utilizar para alguma finalidade que eu queira. Digamos que eu não queira que todos esses objetos estejam aparecendo aqui na Outline, eu quero apenas um objeto que represente tudo isso que eu tenho aqui. Então eu seleciono todos eles. O último objeto será o objeto ativo. Então nessa consideração aqui, se vocês olharem, o objeto que tem um contorno mais claro é esse objeto que está aqui,
esse seria o último objeto. E por ele ser ativo, se eu quiser unir esses objetos, voltando a um objeto apenas, quando eu der o Ctrl J, o ponto de origem vai ficar nesse último objeto selecionado. E ele fica com o nome do último objeto selecionado. Então aqui eu posso alterar, dizer que é uma parte, uma cerca. Pronto. Posso dar o nome para este objeto de parte de uma cerca. E aqui vocês podem usar a criatividade para aplicação em alguma finalidade que vocês tenham aí junto ao projeto de vocês. Até um próximo vídeo.